Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos dos dois planos da vida, chegou finalmente a época da virada. É um grande prazer para mim estar nessa tribuna dessa Casa de Amor, que é a Comunhão Espírita de Brasília, para falar sobre o tema Recomeço e Renovação, recomeçar com fé. Nós pedimos aos mentores da casa que hoje nos ensinem como que nós possamos fazer essa renovação com fé. Então, veja só, o início do ano é um momento muito propício para a gente recomeçar e se renovar espiritualmente. Mas tem algumas atitudes que nós precisamos ter atenção. A primeira delas é deixar o passado para trás, soltar aquilo que não serve mais e aprender com os erros do passado. Claro, se você teve alguma iniciativa que foi bem sucedida, você pode repeti-la porque ela gerou um resultado bom. Mas aquilo que não deu certo, a gente aprende com os erros e bola para frente. Uma outra atitude fundamental é a gente renovar a nossa fé, ou seja, é reforçar a confiança em Deus e no universo. É muito importante que a gente perceba que Deus sempre está do nosso lado. Mesmo quando a gente tropeça, Ele está do nosso lado. Né? Aí a gente estabelece objetivos, onde a gente deve estabelecer metas espirituais e pessoais para o novo ano. E esse momento é um momento muito rico, é um momento que vale a pena a gente pensar nessas metas. Aí a gente cultiva a gratidão, agradecendo pelas bênçãos e pelas oportunidades. Né? Mas aí tem um detalhe curioso. É preciso que a gente desenvolva a autocompaixão. É nós sermos gentis e compreensivos conosco mesmo. Isso daí, realmente, muitas pessoas são verdadeiros carrascos de si próprio. Nós não podemos fazer isso, porque nós também precisamos ser amados. Bom, e a atitude mais importante é buscar a conexão com o divino, fortalecendo a conexão com o eu superior e o divino. O eu superior, olha só, você imagina uma empresa. Uma empresa, ela tem várias diretorias. Então, ela tem a diretoria técnica, ela tem a diretoria de comunicação, ela tem a diretoria de planejamento, ela tem a diretoria financeira, né? Tem talvez uma diretoria espiritual. Então, imagina você como se você fosse uma empresa. Era interessante você imaginar você como sendo o seu conselho diretor. O que eu quero dizer com isso? Você pega o seu melhor lado de cada faceta da vida. Qual o seu melhor lado profissional, qual o seu melhor lado técnico, qual o seu melhor lado espiritual, qual o seu melhor lado familiar, o seu melhor lado artístico, o melhor lado de comunicação. E imagina que fossem pessoas que estavam te assessorando para que você tivesse um desempenho melhor. Né? Quando você consegue imaginar esse conselho de diretoria, você vai tomar as decisões mais sábias. Muito bom. Então, agora nós vamos passar para os passos para recomeçar com fé. Então, veja que o primeiro passo é preciso que a gente faça uma reflexão. É a gente refletir sobre o passado e identificar os nossos pontos de melhoria. O segundo momento é o momento da prece, onde a gente busca a orientação e a força divina, que sempre está do nosso lado. Aí nós passamos para o passo do planejamento, onde a gente estabelece os objetivos e os planos para o ano novo. E a outra ação, o outro passo é a ação,
né? Nós darmos passos concretos para alcançar as metas. E não esqueça do seguinte, tem algo que você precisa permear todos esses passos, que é a persistência. É você recomeçar com fé e determinação. Porque o vencedor não é o que não cai, mas é o que se levanta depois de cair. Muito bem, mas o que é renovação espiritual? Ela é um processo de transformação interior que pode trazer muitos benefícios para a vida de uma pessoa. E nós sabemos que quando a gente faz esse processo de recomeço e renovação, a nossa vida ganha vários benefícios. O primeiro benefício é a própria renovação espiritual, porque você fortaleceu a conexão com o divino e com o eu superior, que, conforme eu expliquei, é como se fosse o teu conselho diretor, né, da tua empresa pessoal. O segundo benefício é o crescimento pessoal. É a gente desenvolver habilidades e competências que estão latentes dentro de nós e que podem nos ajudar a viver melhor. Outro benefício é a melhoria das relações, fortalecendo as relações pessoais e profissionais. Temos também o benefício da saúde e do bem-estar, que melhora a saúde mental e física. Mas vamos falar agora um pouquinho dos benefícios específicos. A primeira delas é a paz interior, porque a renovação espiritual pode trazer uma sensação de paz e tranquilidade, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. O crescimento pessoal, a renovação espiritual pode ajudar a pessoa a se conhecer melhor, identificando seus valores e objetivos e desenvolvendo habilidades e competências. Na melhoria das relações, a renovação espiritual pode ajudar a pessoa a se relacionar melhor com os outros, a ela ter mais empatia, ser mais compreensiva e construir relações mais saudáveis. Um outro benefício importante é o aumento da nossa fé, porque a renovação espiritual ela pode fortalecer a fé e a confiança em Deus e no universo, ajudando a pessoa a enfrentar os desafios com coragem e determinação. Na área de saúde e bem-estar, a renovação espiritual pode ter um impacto positivo na saúde física e mental, ajudando a reduzir a ansiedade e o estresse, a melhorar a qualidade de vida. Gente, qualidade de vida é tudo. Quando você vive sem ansiedade, sem estresse, com qualidade de vida, a tua vida fica muito mais gostosa de ser vivida, né? Bom, outro benefício é o propósito e o significado, porque a renovação ela te ajuda a encontrar o propósito e o significado da vida, a você se sentir mais conectado com o mundo e com os outros. E, finalmente, tem o benefício da liberdade e autonomia. A renovação espiritual pode ajudar a pessoa a se libertar dos padrões e comportamentos negativos e se tornar mais autônoma e independente. Mas como é que a gente pode alcançar essa tão desejada renovação espiritual? Então, primeira coisa que a gente tem que imaginar é a meditação e oração. Quando você pratica a meditação e a oração, você se conecta com o divino e isso traz paz interior que todos nós buscamos. Temos também a ideia da reflexão e da autoanálise, onde você reflete sobre a vida e os objetivos, identificando as áreas para melhoria. Podemos usar a leitura e aprendizado, porque ler e aprender sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal só fará você viver de uma forma melhor. Conexão com a natureza.
é passar o tempo na natureza e se conectar com o mundo ao seu redor. Servir ao próximo é ajudar os outros e se envolver em atividades verdadeiramente de serviço, onde quem vai se beneficiar desse serviço são exatamente as outras pessoas, nossas irmãs aqui na Terra. E, finalmente, a renovação espiritual, que ela deve ser um processo contínuo, porque é muito importante a gente ser paciente e compassivo, né? Ter compaixão com você mesmo. Isso nos renova espiritualmente e é como se fosse a nossa energia. Uma pessoa que ela é renovada espiritualmente, você vê brilho nos olhos dela, você vê uma verdadeira visão de vida. Ela sabe que a vida dela não é em vão. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, diz o seguinte: a oração é um ato de fé que nos põe em comunicação com Deus. Então, quanto mais a gente se comunica com Deus, melhor para nós, não é? No livro Semente de Mostarda, há um capítulo chamado Renovação, que diz assim: renovar-se é recomeçar, é refazer-se, é recriar-se. No livro O Consolador, a mensagem 44 nos diz o seguinte: a fé é a confiança em Deus e no universo, é a certeza de tudo, é a certeza de que tudo é possível. Já no livro Nosso Lar, no capítulo 10, o André Luiz aborda a ideia de recomeçar e se renovar espiritualmente. Olha que interessante. E no capítulo 5 do livro Libertação, o mesmo André discute a importância da fé e da confiança em Deus para recomeçar. Já no livro Ação e Reação, no capítulo 8, ele explora a lei da causa e efeito e a importância de recomeçar, mas com uma nova perspectiva. O Nosso Lar, no capítulo 10, o André Luiz diz que recomeçar é refazer-se, é recriar-se, é renascer para a vida. E no livro Libertação, no capítulo 5, a fé é a chave para recomeçar, é a confiança em Deus e no universo. E, finalmente, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, recomeçar é uma oportunidade para aprender e crescer. É uma chance para se recriar e se renovar. Bom, mas vamos contar algumas histórias. Eu gosto sempre de lembrar a ideia de um jardim abandonado, né? Porque tinha um homem, ele tinha um jardim que tinha sido abandonado por muitos e muitos anos. Então as plantas estavam mortas, as flores estavam murchas e o jardim estava cheio de ervas daninhas. Aí esse homem pega e começa a renovar o jardim. Então o que ele precisa fazer? Ele começou limpando as ervas daninhas, regando as plantas, né? E também plantando novas flores. Com o tempo, o jardim começou a se transformar. Repara que você planta, mas você tem que dar um tempo para a própria natureza poder gerar os resultados. Aí as plantas começaram a crescer, as flores começaram a desabrochar e o jardim se tornou um lugar lindo e tranquilo. O homem se sentiu renovado e inspirado ao ver o jardim se transformar. Gente, a nossa vida é como se fosse um jardim. Então, se o seu jardim está abandonado, renove ele para que você tenha uma vida mais saudável. Vocês lembram do filme Ghost, em que aquela mulher, né, do ator principal, ela estava sempre construindo uma estátua de argila, né? Só que a primeira versão dessa estátua, ela gerou uma forma muito imperfeita. Então, ela decidiu renovar a estátua, adicionando novas camadas de argila
e moldando-a de uma forma mais perfeita. Com o tempo, a estátua se transformou numa obra de arte linda e impressionante. O escultor se sentiu orgulhoso e realizado ao ver, aliás, a escultora, né, se sentiu orgulhosa e realizada ao ver a estátua que foi transformada. Nós também precisamos pegar a nossa vida e transformá-la dentro do que a gente pode fazer. Mas muitas vezes, eu penso que a minha vida é como um rio, né? E às vezes esse rio está seco e sem vida. Aí um dia, uma chuva forte cai e começa a encher esse rio de água. Com o tempo, o rio se torna um curso d'água lindo e vibrante, com peixes e plantas aquáticas. As pessoas começam a se reunir à beira do rio para se divertir, para relaxar. O rio, então, se torna um símbolo de renovação e vida. Pense no seguinte: será que a sua vida hoje pode ser um símbolo de renovação e vida? Essa é a reflexão que nós vamos fazer, tá certo? Bom, e tem uma quarta história que é a da borboleta. A borboleta, ela ficava presa no casulo e ela queria voar. Então, ela se esforçava para se libertar e se transformar. E, finalmente, ela saiu do casulo com asas lindas e coloridas, prontas para voar e explorar o mundo. Se ela não tivesse se transformado, ela continuaria aquela lagarta feia, sem asas. Mas como ela se transformou, ela virou aquela linda borboleta. Então a borboleta se sentiu livre e renovada, pronta para recomeçar uma nova vida. Então veja que todas essas histórias ilustram a ideia de que a renovação espiritual é um processo de transformação e crescimento, que pode levar a uma vida mais linda, mais plena e muito mais significativa. Deixa eu contar uma história pessoal para vocês. Eu sou engenheiro. E um dia eu fui fazer um curso na Unipaz de viver um propósito de vida. E eu passei uma semana refletindo sobre minha vida. Só que eu saí de lá cabisbaixo, frustrado, porque eu, que sempre trabalhei na área técnica, eu vi que a minha vida estava centrada no humano, né? Isso era uma incoerência que eu não sabia como resolver. Então isso me deixou muito frustrado. Aí eu fiz um outro curso de criatividade, onde nós ficamos também vários dias num hotel de luxo, onde a cada dia nós éramos instruídos a tomar atitudes diferentes do que nós fazíamos. Por exemplo, teve um dia que o café da manhã era um almoço com macarrão, uma coisa assim completamente diferente, só para fazer a gente pensar diferente, né? Teve um dia que nós fomos brincar, uma opção de adultos brincando nos brinquedos infantis, para a gente voltar a pensar como criança. Então nós tivemos várias dinâmicas dessas, até que no último dia, o dirigente, que era um psicólogo, ele falou o seguinte: olha, agora vocês vão escrever uma carta para vocês. E eu escrevi lá: querido Luiz. Aí ele ia fazendo perguntas e a gente ia respondendo com o que desse na telha. E ele chegou e perguntou assim: de que você tem medo? Né? E eu pensei assim: puxa, o meu maior medo é não realizar o meu potencial, que eu sei que é alto, mas eu acho que eu estou realizando pouco. Aí ele fez uma outra pergunta: o que você pensou já em fazer? Você nunca pensou em fazer melhor. E hoje você está pensando com uma ideia de renovação. E eu pensei assim: puxa, eu podia fazer um vestibular para psicologia. Mas eu nunca tinha levado a sério a ideia de fazer um vestibular de psicologia. Minha vida toda foi na área técnica, né? Aquilo me pareceu até uma ideia meio estapafúrdica. Mas eu escrevi lá na carta
Ele fez outras perguntas e eu fui respondendo. E aí, quando nós acabamos a carta, ele pediu que nós a dobrássemos e botássemos dentro do envelope. Naquela época não tinha ainda internet. E eu peguei e enderecei para mim mesmo aquela carta, botei meu endereço, fiz tudo isso, e lá o dirigente pediu que a gente passasse esse envelope para o colega à esquerda. Então, eu passei a minha carta para o colega da esquerda e o colega da direita passou a dela para mim. E todos nós ficamos responsáveis para daqui a 6 meses mandar essa carta para o remetente. Bom, aí acabou o curso, eu esqueci da ideia, voltei a ter minha vida normal, voltei a trabalhar na área técnica. Aí, um belo dia, eu saio para caminhar e o porteiro chega para mim e diz assim: Luiz, chegou uma carta para você. Uma carta para você? Olha que interessante. Deixa eu ver quem é. E para minha surpresa, na hora que eu abri a carta, eu vi que a carta era uma carta minha mesma, né? E eu comecei a ler e ainda dei uma gargalhada para o porteiro. Pô, você imagina, eu aqui falando que vou fazer vestibular de psicologia. Vê se pode, eu, engenheiro velho, começar a fazer de novo a carreira, fazer vestibular de psicologia. Que ideia mais sem nexo, né? Aí nós demos gargalhada e eu saí para caminhar. Mas o nosso mentor sempre está do nosso lado. Aí, adivinha para onde que ele me intuiu a passar? Em frente ao CEUB, aquela faculdade, onde lá estava escrito último dia de inscrição do vestibular de psicologia. E eu achei curioso isso daí. Uma sincronicidade interessante. E acabei fazendo a inscrição, mas sem a mínima intenção nem de estudar e muito menos de fazer a prova. Bom, aí o tempo foi passando, aí chegou num sábado de manhã, eu acordei e falei: oba, vou para o clube. Aí eu olhei o tempo estava nublado. Aí eu falei: hoje era o dia daquela prova. Mas eu não tinha estudado absolutamente nada, há anos que eu tinha terminado o 2º grau, não lembrava mais de nada. Eu falei: nossa, eu vou fazer essa prova, eu vou dar um vexame, capaz até de eu não passar. Mas, como eu não tinha nada mais interessante para fazer, eu peguei e fui até o CEUB e fiz a prova. Cheguei lá, eu gabaritei as provas de matemática, física, química, inglês, né? E devo ter ido pessimamente nas matérias humanas, porque eu não entendia nada da área humana. Minha praia era a área técnica. Aí, para minha surpresa, eu passei bem, né? E virei aluno de psicologia. E hoje eu digo para vocês que a psicologia é que renovou a minha vida, que me enche de energia boa quando eu estou atendendo no consultório. Então, foi uma experiência incrível de renovação que eu recomendo para todo mundo, tá certo? Então, nós vamos, já está o tempo aqui se aproximando do final. Eu queria dizer, meus queridos amigos, que hoje nós exploramos a ideia da renovação espiritual e como que ela pode inspirar as nossas transformações. Nós vimos que a renovação espiritual é um processo de transformação interior que pode nos levar a uma vida mais plena, mais significativa e, principalmente, mais conectada com o divino, né? Esse Pai maravilhoso que sempre quer o nosso bem. Mas lembre-se que a renovação espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo. É um caminho que exige paciência, compaixão e dedicação. Só que os benefícios são imensos. Paz interior, crescimento pessoal, melhoria das relações, aumento da fé, da saúde e do bem-estar. Então, que todos nós possamos nos inspirar nas histórias que ouvimos hoje e nos comprometer a buscar a renovação espiritual em nossas vidas. Que possamos nos abrir para a transformação e para o crescimento e que possamos encontrar a paz e alegria, mas essa paz e alegria, ela deve vir de dentro. É muito importante. Isso não é um processo externo.
Eu conheço pessoas que moram em verdadeiras mansões, cheio de granito, cheio de mármore da mais alta qualidade, mas se sentem vazias por dentro. Então, não adianta uma riqueza espiritual acumulada. É preciso que essa riqueza esteja do lado de dentro. E é essa a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, como disse um grande mestre espiritual, a vida é uma jornada, ela não é um destino. Então, aproveite bem essa viagem e se renove a cada dia. Meus queridos, que a luz e a paz do divino estejam sempre com vocês. Eu queria desejar um ano novo repleto de realizações, mas principalmente que essa mudança ela ocorresse de dentro para fora, onde você passasse a ter mais qualidade de vida, mais significado, e você sabe que quando você transforma vidas, a tua vida ganha um significado porque você se sente útil. Então, meus queridos, é muito importante que a gente deixe essa mensagem, mas que essa mensagem entre no coração da gente para que a gente realmente realize um ano novo muito mais feliz. Lembre-se que não basta você simplesmente se renovar, porque renovar é uma nova ação. Então, nós precisamos ter novas ações diante da nossa vida, portanto, é preciso agir, botar em prática esses conceitos que nós vimos, para que a nossa vida realmente adquira significado e nós possamos ser úteis ao planeta e esse momento de transformação que a Terra está passando e que, com certeza, nós podemos ajudar o Mestre Jesus a terminar essa transição planetária e nós realmente ingressarmos numa época de regeneração. Eu agradeço a todos, agradeço a nossa querida Comunhão Espírita de Brasília, que sempre tem um ambiente tão gostoso para renovar as nossas energias espirituais. Um grande abraço a todos, queridos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária
para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.